tarde mais uma vez, como falei, meu nome é Daniel. E eu gostaria de conversar com vocês pelas próximas 4 ou 5 horas. Os olhos estão voltando. Durante alguns minutos, a respeito do poder transformador do Espiritismo. É um tópico que para mim é muito interessante, porque eu não sei se acontece isso com vocês também, mas felizmente eu paro para me perguntar: será que esse tal de Espiritismo vale a pena? Será que realmente mudou a minha vida de alguma vez? De alguma forma? E de vez em quando eu tenho essa dúvida, confesso para vocês. Mas graças à reflexão e tudo mais, eu posso dizer categoricamente que mudou a minha vida de maneira que muitas vezes eu mesmo não consigo entender. Porque a gente entra na semana, a gente sai da semana, a gente faz nossas coisas, a gente lê o nosso livro, vem aqui no centro, estuda em casa, trabalha, tem os problemas do dia a dia e muitas vezes a gente não para se perceber e para pensar no impacto que os nossos atos corriqueiros e o nosso desejo de crescer e estudar o Espiritismo tem realmente em nossa alma. Confesso a vocês que muitas vezes eu fico abismado com as mudanças que se deram dentro do meu coração e da minha mente por causa dessa doutrina, que é muito jovem na humanidade, tem menos de 160 anos de idade. Ou seja, 2 encarnações. É bem provável que a maioria de nós tenha sido exposta a elas pela primeira vez na nossa vida espiritual. Então é normal que muitas vezes nós tenhamos essas dúvidas mesmo. Será que vale a pena? O que é que o Espiritismo mudou em mim? Eu notei uma grande mudança minha através da reflexão, como falei com vocês, mas também posso narrar um episódio simples que, sem dúvida nenhuma, me deixou surpreso após o fato. 2 anos atrás, meu pai desencarnou. Meu pai foi sempre amigo de minha mãe. Tive a sorte de terem pais ótimos e maravilhosos. E meu pai já tinha doenças de saúde, então já tínhamos a bênção, inclusive, de nos prepararmos para o desencarne, que muitas vezes nós pensamos que é uma coisa difícil, mas se pensar bem, ter esse aviso prévio de uma doença prolongada é uma bênção para os familiares, porque a gente vai se preparando para a grande transição. E naquela tarde, eu tinha voado de volta para o Rio, onde eu moro, minha família mora, e já sabia que a possibilidade dele realmente desencarnar era grande. Mas cheguei a tempo, então tive a oportunidade de passar 2 dias com ele. E num episódio típico de livro, de repente, de André Luiz, para encurtar a história toda, minha mãe estava comigo lá, e naquele dia, então, já auxiliado pelas máquinas que o ajudavam a respirar e etc. e tal, minha mãe decidiu, então, dar uma voltinha fora do quarto para fumar um cigarro, porque ela não conseguiu ainda largar esse hábito, né? E naquele momento que ela saiu da sala, eu fiz uma prece. Falei: Deus, nós sabemos o que vai acontecer. Seja feita a tua vontade, não a nossa. Imagina o que aconteceu. As máquinas fizeram assim. Tic, 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 tic. E meu pai desencarnou. Foi um momento lindo para mim. Foi um momento lindo porque foi a culminância de uma vida bela, dedicada à família e aos filhos. E também, de certa maneira, um momento muito importante na minha vida, porque foi ali que, sem dúvida nenhuma, eu entendi o poder da doutrina espírita e a transformação que ela tenha feito na minha vida, graças ao meu pai que me apresentou a doutrina, pelo entendimento da vida espiritual. Sinto saudade do meu pai? Claro. Gostaria que estivesse comigo aqui no plano físico? Sem dúvida nenhuma. Mas estou triste, não tanto quanto estaria se não tivesse conhecido o Espiritismo. Porque eu aprendi que a nossa vida continua.
E dentro de nós, com o tempo, vai brotando essa certeza e as coisas mais difíceis da vida mudam. Porque quando a gente vê a vida de uma maneira diferente, a vida muda. Ela pode continuar a mesma, mas ela muda. Paradoxal, mas poético. Não é verdade? Então, naquele momento, eu até achei curioso, um dia depois eu falei, meu Deus do céu, eu devo estar em choque. Eu devo estar em choque porque eu não estou desabando aqui de tristeza, né? E será que de repente eu não gostava tanto do meu pai assim? Fiquei em meio conflito, porque eu estava esperando que eu devia ter chorado e me amargurado de maneiras tantas. Eu acabei me sentindo um filho ruim porque eu não tinha chorado. Mas com o passar do tempo e muita análise, eu percebi que, na verdade, esse era o maior legado que eu tinha ganho do meu pai. A crença num mundo maior. E digo a vocês que desde então já tive contato com meu pai, que continua a trabalhar do outro lado, validando tudo aquilo que nós aprendemos. Meu coração, então, em festa. Mas por que eu falo isso? Não é para contar uma história minha, não. Porque eu não sou um cara tão legal assim. Sabe? Eu me conheço muito bem para saber que existem muitas falhas e muitos defeitos que ainda necessitam ser trabalhados. Mas eu falo isso porque eu comecei a refletir muito a respeito do impacto do espiritismo nas nossas vidas, que passa muitas vezes despercebidos porque nós estamos tão atabalhoados com o dia a dia. Conta para pagar, filho para criar, marido para atazanar a gente, todas essas coisas que nós sabemos, não é verdade? Então é muito interessante a gente parar de vez em quando para refletir a respeito do impacto que nosso esforço de estar aqui num sábado de tarde, por exemplo, quando podíamos estar fazendo outras coisas, não é verdade? Tentando adicionar aos nossos corações, às nossas mentes. E ao refletir, eu me dei conta que se nós pensarmos bem, e esse é hoje o propósito da nossa palestra, da nossa fala, a própria história de como o Espiritismo veio a existir nos dá dicas da transformação pessoal que todos nós atravessamos à medida que nós vamos estudando o Espiritismo. Então eu espero que nos próximos 30 minutos, mais ou menos, vocês me permitam uma pequena caminhada pela história de como o Espiritismo veio a existir e como essa história se replica no nosso dia a dia à medida que nós vamos estudando o Espiritismo. Faz sentido? Se a gente tiver tempo e se for possível, de repente até umas perguntinhas, uns comentários no final, mas olha, para ser sincero com vocês, eu sou bem tagarela. Então muitas vezes não sou mais... Mas eu agradeço a paciência de vocês mesmo assim. Mas vamos lá então. Para a gente entender o impacto que o Espiritismo tem em nossas vidas, nós precisamos primeiro entender o que é o Espiritismo. Certo? Então eu uso aqui uma definição de Kardec que eu adaptei levemente, né? E aqui está. Ele é um campo de conhecimento. Um campo de conhecimento que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Essa definição vem de Kardec. Em verdade, ele usa a palavra ciência. É uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Mas eu mudei um pouquinho só porque, de vez em quando, as pessoas reclamam do termo de ciência. Porque o termo de ciência, hoje em dia, ele é um pouquinho diferente do termo ciência quando Kardec primeiro escreveu essa definição. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos aqui vagarosamente destrinchar essa frase, porque tem muita coisa na filosofia de vida aqui dentro. Então, para facilitar aqueles assim menos dotados, que nem eu gosto muito de colorir as coisas para poder entendê-las melhor, certo? Então, botei algumas cores aqui para a gente poder destrinchar o que existe aqui dentro dessa frase. Então, os termos que pulam a mim são a ciência, o campo de conhecimento, natureza, origem, destino dos espíritos e relações com o mundo corporal. Então nós planejamos passar rapidamente por todos esses coloridinhos para a gente poder então melhor entender o espiritismo, mas também
a nossa passagem pela vida no caminho da descoberta do mundo maior. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos primeiro no campo de conhecimento. Na ciência. Uma coisa muito interessante a respeito do Espiritismo é a maneira com que ele veio a existir. Porque se você pensar bem, a maioria das religiões ou dos conceitos éticos morais, elas começam primeiro com alguma filosofia. E depois as pessoas desenvolvem ideias a respeito dessa filosofia maior e elas começam então a criar os fatos do dia a dia. Certo? Vamos pegar um exemplo aqui qualquer. Nós acreditamos que existe Deus. Então, se existe Deus, a gente começa a pensar, meu Deus do céu, como é que será Deus então? Será que ele começa, como é que ele acaba? Não, eu acho que ele é muito poderoso, né? Tá bom. Então, qual é o fato então? O fato é de que ele é tão poderoso, a gente tem que então rezar, enaltecer Deus. O processo é ao contrário, né? Porque, afinal de contas, muitas vezes, as religiões, os pensamentos religiosos e éticos, elas começam com uma revelação. Alguém tem uma revelação divina, esse mensageiro pega essa mensagem, espalha essa mensagem. E depois que esse mensageiro desencarna, ele morre, começa um problema. Porque já não tem mais a fonte original daquela mensagem. Então começa a ser aquele jogo de interpretação. Como se fosse um telefone sem fio. Já brincaram de telefone sem fio antes? Começa uma coisa, aí passa para o segundo, aí começa com abacaxi, aí termina com o telefone. Né? Completamente diferente. Porque nós não temos a possibilidade de, no meio do caminho, checar a fonte inicial e corrigir. Então, com o passar do tempo, não é de surpreender a ninguém de que as mensagens religiosas sejam, de certa forma, deturpadas. Certo? Agora, o curioso do Espiritismo é que começou por um momento completamente ao revés. Quando Kardec, o codificador do Espiritismo, que na verdade nem era Kardec ainda, ele era Rivail, o nome dele era professor Hippolyte Denisard Rivail, ele era um educador famoso, relativamente famoso em Paris, e chamaram a ele e um dos seus amigos a investigar um fenômeno que acontecia na época. Aquele fenômeno que acontecia na época era muito interessante, porque não tinha Netflix, sabe, em 1850. Então, quando as pessoas... não tinha televisão, né? Então, quando as pessoas quisiam se divertir, naquela época, elas iam para esses salões, para essas festas juntas, e se empolgavam um pouquinho, iam fazer aquelas coisas, se divertiam, né? E uns fenômenos estranhos começaram a acontecer. Umas mesas começaram a girar, umas cadeiras andando sozinhas, e o pessoal, peraí, gente, a cadeira não anda, que negócio estranho é esse? Né? Então procuraram alguém para explicar um pouquinho como é que poderia ser que isso se deu. Né? Kardec, Rivail falou, não tem tempo para isso. Mas depois os amigos dele chatearam tanto que ele foi lá. E chegando lá, ele percebeu que não era possível que as cadeiras se mexessem sozinhas. Então ele começou a investigar de maneira científica para ver o que acontecia. E daí, então, começou a nascer o Espiritismo, através da busca dos fatos, certo? Então, começou com os fatos, e a partir desses fatos ele começou a entender que não era a cadeira que estava se mexendo. E a cadeira não se mexe, certo? Então tem que ser alguma coisa por trás da cadeira que está se mexendo. E ele conseguiu, então, descobrir, com o passar dos tempos, de que não era a cadeira, mas existe uma força maior que estava movendo as cadeiras. E ele falou uma coisa bem legal, que inclusive está na parte de trás. Ele era tão inteligente, dá até raiva, porque ele faz as coisas ficarem bem simples. E ele falou assim, toda causa tem um efeito. Tudo que acontece foi causado por alguma coisa, certo? É a lei da natureza. Aí ele falou assim, toda causa inteligente, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, certo? Se a cadeira, você fala assim para a cadeira, você mexe para a direita e a cadeira mexe para a direita, além de ser muito estranha, convenhamos, né? Como é que a cadeira sabe que ela teve que entender o comando e então teve que agir dessa maneira. Então foi um efeito inteligente. Então, coisas inteligentes não acontecem randomicamente, certo? Foi daí que ele começou a ver que, na verdade,
tinham forças inteligentes mexendo a cadeira. E eles começaram a fazer perguntas para a cadeira. Cadeira, se você acha que vai chover amanhã, estou inventando. Vai para a esquerda, para a direita, sim ou não? Começou, né? E depois também haviam barulhos. Assim, a cadeira levantava um pouquinho e batia no chão. E eles desenvolveram, eventualmente, tecnologia espiritual. Falaram assim, olha, uma batida para A, 2 batidas para B, 3 batidas para C, 4 batidas... Imagina quanto tempo demorou para uma frase. Né? O barulho, né? Vamos lá. Bom dia! Por aí vai. Demorou uma eternidade. Chamava tipologia. E com o tempo, através desse esforço, né, vem a versão 3.0. A versão 3.0 da tecnologia espiritual são a cadeira, os espíritos, né? Porque nesse momento a gente já sabe que não é cadeira que... A cadeira não tem cérebro, então tem que ter alguém inteligente mexendo. E através desses experimentos eles descobrem, os espíritos falam, nós somos nós que estamos chamando a sua atenção. Nós somos espíritos. Estamos chamando a sua atenção. Então falam pra gente a respeito, olha, você não precisa usar cadeira, a gente pode pegar uma cestinha, põe uma caneta, a gente vai mexer a cestinha, a caneta e eventualmente vem a mediunidade. A gente fala isso depois. Mas a história aqui é de que a partir desse fato é que começou a nascer o espiritismo, porque através do estudo do que estava acontecendo no mundo físico, Kardec começou a ter ideia de, olha, cadeira não anda sozinha, então logo não é cadeira. Então o que é? É um espírito. Se é um espírito, então quer dizer que a gente não morre? A gente não acaba? A gente não acaba. Então se a gente não acaba, será que a gente tem que tratar os outros de maneira diferente? Porque se o seu corpo físico se desvanece e vai embora, mas quem você é continua, sua perspectiva de repente muda, como você vai tratar os outros? Porque já não existe mais a necessidade de você pisar em todo mundo para se dar bem agora. Porque quando você morrer, não termina as coisas, continua. E você vai ter que lidar com as pessoas com quem você maltratou. Então, de repente, começa a mudar a nossa perspectiva de tratamento individual com as pessoas. Faz sentido? Então, isso é muito curioso do Espiritismo, porque dessa forma, o Espiritismo então vem a trazer para a gente os fatos, através dos fatos, ideias e filosofia. E por esse mesmo conceito, toda vez que a gente tenta entender alguma coisa nova, a gente procura primeiro os fatos. Certo? A gente não procura saber quem é que falou isso. Não é por aí. Por isso que não existe, por exemplo, padre ou clérigos no espiritismo. Não existe figura santa. Porque senão a gente começa a cair de novo naquela ideia de filosofia, porque não sei quem falou. Certo? O importante é que nós atentemos aos fatos e às ideias para poder tecer nossas próprias ideias, nossas próprias filosofias. Tudo bem até lá? Okay. Muito bem. Então, no nosso dia a dia, isso também quer dizer que nós temos que, na nossa procura pelo mundo maior e a espiritualidade, nós temos também que começar pelos fatos. Ou seja, se nós quisermos descobrir alguma coisa nova, nós temos que procurar e estudar. Não podemos simplesmente falar com alguém. Certo? A gente pode adquirir fatos assim, mas é importante que a gente faça como Kardec fez. Procure os fatos. E procure os fatos em várias fontes diferentes. Kardec também foi muito inteligente, porque ele falou assim, olha, é muito interessante essa história toda de cadeira aqui que está se mexendo e mesa girante. Agora, será que isso está acontecendo em outro lugar? Porque se acontecer só em um lugar, pode ser uma coisa estranha, só daquele lugar ali. Mas ele percebeu que esses fenômenos estavam acontecendo em vários lugares, através do mundo inteiro. E aí que entra a ciência, porque ele começa a pegar um ponto de informação daqui, um outro ponto de informação daqui, esses dois não se conhecem, não tem nada em comum entre esse lugar e aquele, nenhuma pessoa se conhece, ninguém ouviu do outro antes, tem um terceiro aqui, e ele começa a fazer essas perguntas para esses 3 lugares com pessoas diferentes que não se conhecem e não interagem. E ele pega as respostas e vê que as respostas são bem parecidas. Então ele fala, então isso é verdade. Porque está acontecendo de várias maneiras diferentes na natureza. Certo? E é por isso que nós temos o Livro dos Espíritos.
com 1019 perguntas, porque foram essas perguntas, 1019 perguntas, que ele escolheu das outras 1000 perguntas, sei lá quantas 1000 perguntas que foram feitas, trianguladas em vários lugares diferentes. As respostas foram obtidas e ele organizou tudo aquilo num livrinho fantástico chamado O Livro dos Espíritos. Certo? Então, os fatos sempre tiveram no âmago do Espiritismo. Essa procura, até com certo ceticismo das coisas, é muito bem-vinda no Espiritismo. Nós temos que questionar as coisas, nós temos que procurar entender as coisas, sem aceitá-las simplesmente. Porque senão a gente cai na problemática de ficar sempre naquela mesma coisa que aos poucos vai se perturbando. Tudo bem? Não estou falando nada novo, né, gente? A gente já sabe disso um pouquinho, eu acho. Mas é bom lembrar, porque do ponto de vista pessoal também é muito importante para nós. Quando nós temos relacionamentos uns com os outros, a gente não pode entrar com uma ideia feita já. Acontece muito isso, né? Ai, fulano entrou no centro espírita e nem falou comigo. Aposto que ele me detesta. A gente cria umas histórias na cabeça assim, que não tem sentido, né? A gente vai direto à filosofia. Né? Acontece uma coisa, a gente já nem procura os fatos. Qual é o fato? A pessoa entrou. Agora, se ela falou com você ou não, como é que você vai saber por quê? Vai lá e pergunta. Oi, fulano. Tudo bem? Tudo bem? Você não me viu aqui, não? Olha, não vi você. Desculpa, eu entrei aqui e estava pensando no meu filho que está doente. Aí você, se sente mal, né? Um pouquinho. Então é importante a gente procurar os fatos antes de começar a criar histórias na nossa cabeça, né? E a filosofar. Bom, esse é um aspecto do Espiritismo que é fantástico. A partir dessa procura científica que começou com Kardec em Paris em 1850, por aí, e que culminou com a publicação do Livro dos Espíritos, oficialmente, a gente começa a entender uma série de outras coisas que se seguem aqui. Eu acho que, como vocês perceberam, a palavra espírito é muito importante dentro de espiritismo. Certo? Espiritismo você não pode simplesmente ter espiritismo sem ter espírito, sem entender o conceito de espírito. Né? E esse é o segundo lugar então, que nós vamos tratar dos espíritos. E o que a gente aprende então com espíritos? Aquela história que a gente falou. Para todo efeito, há uma causa. Para todo efeito inteligente, há uma causa inteligente. Aqueles experimentos, aquelas observações que Kardec teceu em Paris, desencadearam uma série de outros fatos e conhecimentos que nos levaram, através do questionamento, a entender que existe um mundo espiritual. Que existem espíritos. De fato, os espíritos estavam sem corpo, né? Sem corpo físico, disseram a Kardec, olha, nós não somos diferentes de vocês que estão aí. A diferença é que nós estamos sem o corpo físico. Não somos seres à parte da criação. Nós somos como vocês. Perdemos o nosso corpo, através da morte natural, e agora estamos na nossa natureza natural, que é o espírito, e voltaremos de novo ao corpo físico. E a partir desse entendimento do espírito, se você parar para pensar, ele realmente revoluciona todo o nosso conceito de como nós vemos o mundo. Porque se você realmente absorve a ideia de espírito, de você é um espírito, toda a nossa vida se complica, nossa vida física. Porque a gente começa a pensar, ou deveria começar a pensar na nossa vida de maneira maior. Certo? O que acontece? A nossa natureza, quem nós somos, é espiritual. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós somos seres espirituais que têm uma experiência corporal. E não o oposto, que nós estamos acostumados, achando que os nossos corpos é que têm um espírito. Muitas vezes a gente fala assim, o meu espírito está triste hoje. Não. Você não tem um espírito, você é um espírito. Você tem corpo. Você pode falar, meu corpo está doente hoje. Mas o seu espírito, você não tem um espírito, você é o espírito. Essa mudança é muito poderosa e muito difícil, porque o mundo nos convida todos os dias a esquecer disso. Você sai dessa porta aqui, você vai entrar no seu carro, que possivelmente você tem que pagar, tem seu trabalho, você tem o seu namorado, seu marido, sua esposa, seus filhos, suas problemáticas, e a gente se esquece porque nós não somos treinados.
desde a infância, a pensar em nós mesmos como seres espirituais. É um conceito muito novo ainda para a gente. Mas quando a gente começa a pensar de maneira espiritual, a gente começa a se transformar um pouco. Porque olha só, isso aqui é temporário. Você já se olhou no espelho, bem, e pensou assim, isso aí não sou eu, isso aí é só meu corpo? Esquisito. Você já pensou assim, coisa meio estranha, mas mesmo assim, você reconheceria os seus amigos se você não os visse e a gente disfarçasse a voz deles que tem televisão? Será que a gente reconheceria quem eles são? Será que a gente reconheceria nós mesmos sem o corpo físico? É um fator tão forte, o corpo físico, que a gente até identifica as pessoas pela maneira com que elas aparecem pra gente. Ah, você conhece o Otávio? Eu conheço, ele é alto. Conhece a Sheila? Ah, sim, conheço. Ela é super bonita. Tem essas coisas que a gente faz, né? A gente assim, é louro, é baixo, é careca, é gordo, né? E é difícil muitas vezes a gente atrelar a pessoa a características emocionais ou espirituais. A gente descreve com o físico. Então é difícil a gente sair dessa dificuldade, né? Tudo bem, a gente vai sair. Mas entendendo que a nossa natureza realmente é a natureza espiritual, muitas vezes as perguntas aparecem como apareceram para Kardec. Vem cá. Então, se eu sou espírito e não sou um corpo físico, como é que tudo isso começou? Como é que isso aconteceu? De onde vem tudo isso? Como é que pode? E graças a Deus, os espíritos continuaram a responder, olha, vocês se debatem aí desse lado da vida, do lado físico, sobre a existência de Deus ou não. Nós sabemos que existe Deus. Estamos mais perto, nós conseguimos ver. Existe uma força criadora no universo, que é justa e boa, e que coordena tudo isso. Aí você fica meio assim, mas vem cá. Como é que pode ser o universo todo bom e equilibrado, e justo e belo, com tantas coisas acontecendo aí fora, que não estão tão boas assim? A gente se pergunta, e deve se perguntar. Né? Fica difícil a gente entender realmente isso, se a gente acha que Deus existe à nossa imagem. A gente muitas vezes acha que Deus é como a gente seria. Né? Aquele velhinho chato. Quem já teve essa ideia de um Deus brigão, um Deus que pune as pessoas? Não faz sentido, vai contra a ideia de Deus. Mas é rápido e fácil a gente chegar nesse local, porque a gente é assim. A gente transfere as nossas tendências para o outro. Né? Mas se você pensar bem e entender que Deus é uma força maravilhosa e que ama a todos e é muito poderosa, ele tem que ser justo. E se ele é justo, então nós temos um probleminha, porque a gente não consegue entender a justiça divina com essas diferenças que nós temos no dia a dia. Como é que a gente pode entender que algumas pessoas nascem em famílias ótimas, até afortunadas, e outras nascem em situações muito difíceis? Olha, parece que não tem Deus. Porque nós estamos olhando com nossos olhos físicos. A gente vê só uma foto do filme. Certo? Quando a gente entende o espírito, a gente entende que a vida espiritual é maior e que existe a reencarnação, a gente começa a entender, lembra que Kardec falou que todo efeito tem uma causa? Que as condições da nossa vida atual, dessa foto que a gente conhece, são os efeitos de vidas anteriores. Então a gente começa a entender que Deus pode ser justo e belo e bom, e nós ainda termos um mundo não tão justo, belo e bom. Porque nós estamos no momento do filme. Como se a gente apertasse pause na televisão durante o filme, a gente vê só aquela foto dessa encarnação. A gente não viu o começo da história e nem está vendo no final. O filme vai acabar bem, porque Deus é bom. Mas quando a gente pensa com o espírito, a gente começa a ver que nós somos mais do que simplesmente a soma das nossas experiências nessa vida. Nós somos a soma das experiências de várias outras vidas. Afinal de contas, gente, faz sentido a gente achar que Deus vai condenar a gente ao céu ou ao inferno
de acordo com 60 ou 80 anos da nossa vida? É justo 80 anos contra a eternidade? Você vai passar uma eternidade no céu ou no inferno por causa de 80 anos? E se você nasceu e viveu por 5 anos? Há justiça em condenar um ser à eternidade de felicidade ou tristeza baseado no momento pequeno? Se a gente não faz isso com nossos próprios filhos? Quando nossos filhos fazem besteira, aqueles pequenos terroristas, maus, meu filho pelo menos, quando um pequeno terrorista faz uma besteirinha, né, a gente corrige, a gente não deixa de amar. Como é que Deus, nosso Pai, então, deixaria de amar? E mesmo que você seja o pior ser humano de todos os tempos, e você vá para o chamado inferno, você teve mãe, você teve pai, teve pessoas que gostam de você. E se eles estiverem no céu, sabendo que você está no inferno, eles vão conseguir ficar bem no céu? Não? Certo? Tem uma pessoa que você gosta, que está sofrendo, você ficaria bem? É difícil, né? Então, se a gente acreditar nesses modelos antigos que foram passados por telefone sem fio para a gente, vai todo mundo parar no inferno. Porque todo mundo conhece alguém que de repente fez uma besteira na vida. E se for aquela pessoa for condenada a sofrimento eterno, nós vamos também sofrer eternamente, mesmo que nós sejamos Gandhi. Porque a gente gosta daquela pessoa. Então não faz sentido esse conceito de uma vida, felicidade eterna ou tristeza eterna. Afinal de contas, quem quer sentar na nuvem e ficar ouvindo o anjo tocar harpa? Acho que é legal assim durante 2 horas. Né? Boring pra caramba, né? Mas vamos ser sinceros com a gente? Imagina lá, plim, 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 plim. 10 minutos, estou fora. Né? Estou fora. A brincadeira à parte, né? Quando a gente começa a ver a origem, a gente tem que pensar naturalmente no destino. Olha, se a gente começou da fagulha divina e Deus nos criou por amor, para onde nós vamos? O que vai acontecer conosco depois dessa vida? Talvez seja a pergunta que a gente mais tem em nossas vidas, especialmente quando nós vamos ficando um pouquinho mais velhos. Quando nós somos jovens, a gente não pensa muito nisso, né? Eu acho difícil uma criança de 10, 12 ou até um jovem de 14, 18 anos estar pensando na morte. Né? Porque eles são invencíveis naquela época. Não sei se vocês sabem disso, né? Eles sabem de tudo e são invencíveis. Então, você não pensa nisso. Mas à medida que a gente vai chegando aos nossos anos mais tenros, né, da terceira idade, a gente começa a refletir. Nossa, o que vai acontecer comigo? E pelos nossos estudos, pelas experiências conduzidas através do Espiritismo, nós sabemos agora do nosso destino. Nós sabemos que nós estamos aqui para evoluir. Os Espíritos nos dizem isso explicitamente no Livro dos Espíritos. Eles falam, a razão de vocês estarem na Terra é para vocês aprenderem e crescerem. Né? Então, existe a necessidade do crescimento e, é claro, a reencarnação nos permite a continuamente nos desenvolvermos e crescermos. Certo? Porque se a gente não acertar tudo que a gente tem a acertar aqui, a gente vai ter outra oportunidade de voltar e trabalhar nisso. Porque, afinal de contas, Deus, na sua bondade, não pode ser um Deus punidor. Ele é um Deus que educa. Certo? Qual é a educação? A educação é faça tantas vezes quanto você necessita fazer para que você possa aprender o que você precisa aprender. Então a encarnação faz sentido. E o legal do Espiritismo dessa maneira é que o nosso destino é a evolução espiritual e constante. Então já começa a trazer um certo alento aos nossos corações, eu deveria, se a gente internalizou essa mensagem, porque nós sabemos que o nosso corpo pode se desintegrar, mas o nosso espírito não. Então nós voltaremos mais uma vez, porque nada termina que é espiritual. De certa maneira é muito bonito, porque se você pensar bem, todo o amor que você constrói nessa vida, você leva com você. Porque os seus entes queridos também não vão desaparecer. Você pode não vê-los, mas eles existem. Então todo o amor, tudo que você construiu nessa vida,
continua com você. Aqueles que já se foram continuam amando você. E lhe digo mais, existe um grupo imenso de outras pessoas que te amam e de que hoje você não se lembra porque você não se lembra das suas vidas passadas. Mas você teve mãe e pai diferente, você teve primo diferente, irmão diferente, marido diferente, esposa diferente. Ou seja, a quantidade de amor direcionada a você é muito maior do que você pode imaginar. Você só não está registrando isso. Porque você está pensando na sua vida física aqui agora. Vai alguém te dar uma fechada no trânsito, né? Ou então fecha a porta na sua cara, e você fica assim, ai meu Deus do céu, que mundo horrível, não tem ninguém me ama. Tem muita gente que você não vê. Não. Então é muito bom a gente se lembrar disso nos momentos de tristeza, porque nós nunca estamos sozinhos e o amor nunca desaparece. E é mais bonito ainda, porque se você olhar adiante, você vai ver que cada vida que você faz, que você reencarna, você constrói novos laços de amor. O seu ciclo de amor, a sua família espiritual, vai literalmente aumentando. Por isso que a gente fala família espiritual, porque cada vida que você passa aqui na Terra, você faz novos amigos e você adiciona pessoas para o círculo de pessoas que te amam. Eventualmente, com o passar do tempo, você vai ter uma quantidade incrível de espíritos que vibram a seu favor e que amam você. E você vai amar um número incrível de pessoas que você nem se lembra nesse momento. É muito bonito. Mas a gente só pode compreender isso se a gente estiver antenado ao fato de que nós somos o quê? Espíritos. Não simplesmente corpo físico. Certo? Faz sentido? Essa última parte aqui, relações com o mundo espiritual. Ora, nós vamos aprendendo com o espiritismo que existem realmente dois lados da vida. Não existe morte. Não existe vida após a morte, porque não existe morte. A gente fala vida após a morte porque a gente está pensando do ponto de vista físico. Certo? Mas do ponto de vista espiritual não existe morte. Existe só transição. Então, na verdade, é vida após a vida. Né? E então existe esse contato constante com o mundo espiritual e o mundo físico. Tanto é que Kardec até criou uma palavra, não sei se vocês sabem disso, mas a palavra médium e mediunidade foram criadas por Kardec. Porque médium é aquele que tem a habilidade de agir como intermediário, intermediário, entre o mundo corporal e o espiritual. Certo? Então, é importante também que à medida que nós vamos entendendo e aceitamos que existe o mundo espiritual, que nós podemos saber com certeza de que há o intercâmbio entre os dois lados da vida. Não só quando a gente nasce ou morre, desencarna, mas durante a nossa vida nós temos a oportunidade ainda de se conectar com o mundo espiritual. O que é muito bom, sabe por quê? Porque eu chamo do GPS espiritual. Por que eu falo isso? Você se lembra daquela época? Bom, vocês são muito jovens, não devem se lembrar disso. Mas um tempo atrás não existia GPS, existia só mapa de papel. Né? Aí você queria ir para o cinema com seus amigos, nunca foi? Você abria aquele mapa assim, de casa, né? Olhava assim, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Partia. Não tinha telefone celular, gente, eu sei. O mundo era cruel naquela época. Se você errasse o caminho, o que acontecia? Ups. Para, né? Volta para o começo, né? E faz de novo. Hoje em dia, com o GPS no carro, é maravilhoso. Né? Você para até de ter medo de ir para os lugares. Você não tem mais medo. Não de ter medo de... Olha, não sei se me perder. Né? Hoje com o GPS, quando você erra, o que o GPS fala? Recalculando. Né? Recalculando. A mediunidade nos dá a possibilidade de fazer esse recalculando aqui na vida física ainda. Porque a gente tem a capacidade de aprender coisas novas antes de chegar ao desencarne. Certo? Porque sem o conhecimento do mundo espiritual, a gente encarna, leva a vida toda, aí depois da vida a gente desencarna, reflete na vida, fala, fiz umas besteiras, preciso melhorar. Volta, encarna de novo, né? Agora, com o conhecimento da mediunidade, a gente encarna,
faz uma besteira no meio da vida, né? Aí tem o conhecimento espiritual, procura se avaliar, recebe uma mensagem legal, lê um livro bom dos espíritos, fala, ih, meu Deus do céu, recalculando, né? E vai até o final da vida, certo? Então, é uma ferramenta muito importante, porque nos permite ouvir aqueles que sabem mais do que nós e ter uma perspectiva diferente que a gente não tinha antes. Né? Ou seja, essa própria história do Espiritismo é uma história muito interessante, de termos assim, históricos de como se veio, porque foi uma procura de conhecimento travada, que começou com um homem específico, mas que não terminou com ele. É por isso que a gente fala que o Espiritismo é um campo de conhecimento, é uma ciência progressiva. Ela continua a crescer sempre, porque todo mundo que esteja procurando conhecimentos novos pode adicionar ao Espiritismo. Certo? Kardec começou o Espiritismo, mas o Espiritismo não termina com Kardec. Vários grandes médiuns e espíritos depois que vieram adicionar ao Espiritismo, que não existia na época de Kardec, por exemplo. A gente lê muitas vezes André Luiz, Joana de Ângeles, Emmanuel. Todos esses espíritos, né, nos mandaram conhecimentos através da relação com a mediunidade, para que a gente possa continuar agregando a essa ciência, esse campo de conhecimento, para ter mais ferramentas para poder recalcular nosso GPS espiritual enquanto nós estamos aqui ainda. Então, o Espiritismo começou, mas ele não termina. É uma das razões, por exemplo, que muitas vezes quando a gente tem essa conversa, o pessoal fala assim, você é kardecista? Não, eu sou espírita. Porque não existe espiritismo não kardecista. E falar que é kardecista também seria o equivalente a dizer que a gente estuda só Kardec. A gente estuda Kardec com certeza. Mas também estuda André Luiz, Joana de Ângeles, Emmanuel, os livros de Leon Tolstói, através de Ivone Pereira. Tem um cabedal de coisas. Se você estiver interessado, você pode estudar. Verdade? Mas esse conhecimento, então, essa história do Espiritismo de Kardec, procurando os fatos e investigando as coisas, nos faz perguntar se nós podemos fazer a mesma coisa na nossa vida. Quando nós estamos numa dificuldade, nós estamos procurando fatos novos, conhecimentos novos. Porque fica difícil a gente se melhorar se a gente estiver sempre fazendo a mesma coisa, não é verdade? Se você faz a mesma coisa, você deve esperar os mesmos resultados. Se você faz a mesma coisa e espera resultados diferentes, você é maluco. Não é verdade? Mas nós somos malucos. Nós somos um pouquinho malucos, porque a gente faz a mesma coisa e espera resultados diferentes. Então a gente tem que fazer esse esforço realmente de procurar entender o nosso lado espiritual. Quando a gente vê o nosso lado espiritual, as coisas realmente mudam. Quando a gente se vê como espírito, a gente começa a ser mais tolerante conosco mesmo. Sim, nós somos espíritos imperfeitos, mas estamos evoluindo pouco a pouco para nos melhorarmos. Então, quando você faz uma besteira, que aposto que vocês não fazem, tudo bem. Olha, fizemos um erro, vamos consertar, vamos adiante. E o mesmo para com o nosso vizinho. Porque a gente não tem mais o luxo de ver a pessoa como um objeto fixo. Esse negócio das pessoas não se mudam, não mudam, elas são sempre as mesmas. É lei espiritual. Ninguém é nunca o mesmo. Todo mundo está constantemente mudando. Então nós temos que ter paciência e tolerância para com o próximo. Porque o próximo também está tentando ser feliz. A gente está vendo só uma foto do filme inteiro. Pode ser que o próximo não saiba, reconheça que ele é um espírito imortal, mas ele é um espírito imortal, também tentando se melhorar. A gente não vai ficar dessa maneira para sempre. Então a gente possa ser mais tolerante conosco e com os próximos, a partir do momento que a gente tem essa vista maior da realidade espiritual, nós entendemos que nós estamos aqui temporariamente no corpo físico, que a nossa vida espiritual maior, realmente, nosso destino é a perfeição relativa. Continuar melhorando sempre. Né? E a gente entende, a gente continua melhorando sempre porque Deus criou a gente. E Deus é bom, poderoso. Ele nunca botaria a gente
na proverbial sinuca de bico. Deus nunca daria para a gente um problema maior do que as nossas forças. Porque se Deus desse para a gente um problema tão grande que a gente não consegue resolver, seria um Deus mau. Por definição, Deus não pode ser mau. Logo, é a percepção que nós temos do problema, não o problema. Certo? É por isso que a gente diz: vamos trabalhar uns com os outros para a gente não achar que não existe saída nessa vida. Que o problema é tão grande, o problema é tão imenso, que pode levar a gente a querer terminar a nossa vida física. E esse é um problema muito grande na nossa sociedade hoje em dia. As pessoas se suicidando. Porque acham que não existe solução para os problemas dela. Uma dor muito grande. Mas não é verdade. Certo? Porque afinal de contas, mesmo que você tire a sua própria vida, os seus problemas não terminarão. Porque agora nós sabemos que a vida é uma só. Terá que lidar com eles de novo. Então, ao invés de achar que o problema é muito grande, utilize essa rede maravilhosa de pessoas de amor que você tem para resolver o problema. E aqui no centro a gente vê muito isso, é muito bonito. Se você estiver precisando de auxílio, quiser conversar com alguém, fale aqui com os trabalhadores do centro, eles vão arranjar alguém para conversar, para dar uma mão. Todo mundo passa por dificuldades. Todo mundo. Só que a gente finge que está todo mundo feliz. A gente vai no Facebook Mode, né? Onde tudo está maravilhoso. Não sei se vocês perceberam isso, mas no Facebook tudo está maravilhoso. É difícil ter alguém falando assim: oh, gente, hoje eu não estou bem. Né? É só a gente viajando assim, né? Foto, estou indo para a Europa. E, curiosamente, tirar foto no cartão de embarque, no first class aqui, né? Curiosamente aparece aqui que está no first class, né? A gente está tão tentando mandar essa mensagem que a gente está bem quando a gente não está, né? Também precisa ser revisto isso, mas isso é um outro papo, né? Mas à medida que nós vamos entendendo que nós somos espíritos, que nosso destino é a felicidade, que Deus está conosco, há de mudar tudo na nossa vida. Certo? Porque a gente começa a entender que o mundo espiritual, na verdade, ele é muito maior e mais presente em nossas vidas do que a gente imagina. Dessa forma, nós podemos chegar à felicidade simplesmente mudando a nossa perspectiva sobre a nossa vida aqui. Porque os problemas que nos atazanam na vida aqui são temporários. Se você sabe que você está fadado à felicidade, por que você vai se preocupar com uma topada no meio do caminho? Sim, claro, não ignore, certo? Mas lembre-se que o caminho é maior. Que sua natureza divina nos diz que você é uma criação de Deus. Você saiu do perfeito. Você vai herdar o universo, porque Deus é o dono do universo. E Deus dá tudo para os seus filhos. À medida que nós vamos entendendo e estudando a nossa realidade espiritual através dessa ferramenta maravilhosa que é o Espiritismo, ela começa a transformar nossas vidas sem que nós saibamos. Ela vai aos poucos entrando. É verdade que, de repente, você não acha que você tem feito muito progresso na sua caminhada espiritual. Mas se você parar para refletir, você vai ver que você tem feito sim algum progresso. Gente, é sábado, são quase 7 da noite. Você poderia estar fazendo uma coisa muito mais divertida, talvez, do que estar aqui, ouvindo um careca gordinho, não é verdade? Certo? É capaz que eu tenha muitos amigos que estejam badalando lá fora hoje, né? Ou aproveitando, fazendo uma coisa bem divertida. Mas você escolheu, por intuito próprio, dedicar 1 hora do seu dia, a parte nobre da sua semana, que é o fim de semana, para ver se você consegue aurir alguma coisa maior que comece a alimentar a sua alma. Você já está nesse caminho maravilhoso, você já está se transformando, você já está procurando. E esse é o mínimo. Ou seja, você já está muito além do mínimo, você está querendo melhorar. Então, nesses momentos de tristeza que você possa ter durante a vida, porque todos nós temos, continue em frente. Vá e lembre-se de que você é um espírito imortal. Tudo passa. Tudo passa.
Só a felicidade e o amor ficam. Né? Então continue em frente, não descanse na sua caminhada espiritual, porque quanto mais tempo a gente descansar e não fizer nada, mais tempo demora para chegar no final. Né? Então a única pergunta que a gente tem que se fazer é: quanto tempo você quer demorar para chegar à sua felicidade espiritual? Você vai chegar lá. A diferença é o caminho. É uma verdade absoluta. E nós esperamos, no fundo do nosso coração, que o Espiritismo possa continuar a ser uma ferramenta de trabalho que auxilia você não só a ver o mundo físico, mas entender também o mundo espiritual através do seu próprio esforço. Tem que fazer esforço. Se você não fizer esforço, nada muda. Então, que Deus abençoe a vocês nesses esforços maravilhosos que vocês estão fazendo, cada um com seu esforço do dia a dia, e que mais e mais vocês possam transmitir a beleza interior divina que cada um de nós temos para esse mundo aí fora. E que você seja cada vez mais feliz, porque é isso que Deus, nosso Pai, quer. Então, nós agradecemos a todo mundo, inclusive o Pai maior, a Pai e Mãe maior, Deus, e Jesus, por sempre nos guiar a caminho disso, e, claro, por nos dar uma ferramenta que nos auxilia a entender um pouco e recalcular o nosso procedimento ético-moral enquanto nós estamos aqui nessa vida. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês, Deus abençoe e até a próxima. Bom?